Vou partilhar aqui o ecrã. Já estão a ver? Sim, sim. Sim, já está. Obrigado. Bom, então, começando pelo início, o meu nome é João Cordeiro, eu vou ser o gestor de projeto de uma iniciativa que a CUF está a levar a cabo relacionada com a definição do novo modelo de governo de dados. Eu creio que eventualmente já terão tido também algum contexto quando da comunicação do Inácio sobre o projeto. Como forma de pontapé de saída aqui para esta discussão, eu vou fazer uma breve apresentação da equipa e do projeto e da sua abordagem, mas vai ser relativamente sucinta para que nós possamos aproveitar o tempo da sessão então para a discussão que nos será extremamente útil para a elaboração do projeto, ok? Isto não invalida que depois, a posteriori, alguma dúvida ou algum esclarecimento relativamente ao projeto como um todo, nós estamos totalmente disponíveis para o fazer, está bem? Então, relativamente à equipa de projeto, bom, eu serei então o gestor de projeto do lado da UI, o João Leal está a fazer esse papel do lado da CUF. Do ponto de vista de equipa operacional, nós temos aqui o João Franco e o Eduardo Moura enquanto consultores da nossa área de Data and Analytics, portanto farão parte aqui da equipa operacional para os temas mais relacionados com o governo de dados, e temos a Beatriz Jorge a dar um apoio enquanto consultora do setor da saúde. De forma a apoiar a equipa operacional, nós temos a acompanhar um conjunto de especialistas, nomeadamente nestes temas em concreto de governo de dados, nomeadamente o Gilberto e o Francisco Guimarães, que são pessoas com muita experiência e com profundo conhecimento técnico e de negócio para estes temas, e temos a Joana Cereis também a acompanhar-nos em representação do setor de saúde. Do lado da CUF temos o Francisco Lico e a Mafalda Pereira enquanto equipa operacional. Pronto, aqui do lado direito temos então os interlocutores presentes nesta sessão. Nós temos eu aqui estou a fazer um bocadinho o papel do João Leal da apresentação da CUF, mas enfim, creio que já se conhecerão entre vocês, mas de qualquer maneira temos aqui o Rui Ramalhal da Direção Jurídica, a Maria José Barros da CUF Academic Center, Mariana Ferreira da Cidadania Empresarial e Margarida Gonçalves da área de comunicação. E depois temos a acompanhar de forma transversal estas sessões a Cláudia Simões da Organização Processo de Informação e o José Vera da Direção de Sistemas de Informação. Pronto, aqui do ponto de vista de projeto, a CUF tem feito um trabalho associado aos seus sistemas e à sua estratégia ao nível dos dados, e decidiu então agora endereçar a iniciativa associada ao seu governo. Este projeto é um projeto que pretende de alguma forma definir as bases, as foundations daquilo que será o modelo futuro da CUF, ou seja, o modelo de governo não vai ficar 100% definido no fim deste projeto, pretende sim montar os alicerces e depois definir aqui um roadmap de evolução, ou seja, isto é um tema que nunca acaba, portanto é um bebé que a CUF vai manter ao longo do tempo e que se quer evolutivo, ok? Do ponto de vista de abordagem, este projeto está pensado por uma duração total de 12 semanas, nós tivemos como primeira fase, uma fase de mobilização de equipa, portanto, essencialmente aqui algum levantamento de informação prévio, preparação de agendamento de sessões, mobilização das próprias equipas de ambas as partes, e agora então estamos a iniciar a fase de entendimento, iniciamos na segunda-feira, a fase de entendimento, em que vamos tentar perceber juntamente convosco, e nomeadamente estas sessões são muito importantes nesse aspecto, perceber a situação atual daquilo que a CUF tem do ponto de vista da relação entre a estratégia de negócio e a sua atuação nas diversas áreas e a sua relação com os dados.
ok? Portanto, vamos analisar o estado corrente da estratégia, gestão, utilização e tecnologias que suportam, então, a atuação da CUF baseada nos dados. O output principal desta fase será, então, um relatório em que nós detalhamos de forma aprofundada a situação atual. Na segunda grande fase do projeto, nós vamos, então, proceder àquilo que será a definição da estratégia futura do governo dos dados para a CUF. Portanto, aqui nós vamos definir a estratégia futura, vamos, do ponto de vista da arquitetura aplicacional, olhar e acompanhar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido já pela CUF com diversas iniciativas, algumas bastante estratégicas, e vamos complementar esse trabalho e vamos definir o futuro modelo de gestão de informação da CUF. Ao longo deste caminho, quer da fase de entendimento, quer da fase de desenho, nós vamos estando sempre a analisar e a acompanhar e a levantar casos de uso que potenciem uma melhor e uma maior utilização dos dados no futuro. Finalmente, uma vez definida a estratégia futura, portanto, vamos olhar para a situação atual e para a estratégia futura, isto de forma relativamente natural originará aqui um gap, e será com base nesse gap que nós iremos, então, detalhar, caracterizar e priorizar um conjunto de iniciativas que permitam à CUF chegar, então, ao estado futuro que foi definido. É daqui, então, que resultará este roadmap evolutivo que irá compor, então, esta terceira e última fase de projeto. Numa fase posterior, numa chamada fase 2, que já será fora do âmbito deste projeto, então caberá à CUF, com base neste roadmap, proceder à sua própria implementação. E aqui a CUF poderá decidir fazê-lo de várias maneiras, haverá com certeza iniciativas que terá a capacidade de o desenvolver internamente, haverá possivelmente iniciativas que a CUF endereçará com o apoio de terceiros, enfim, depois será um caminho a ser percorrido e a decidir por parte da CUF. João, boa tarde. Já estávamos aqui todos, eu fui avançando. E aproveito e passo da bola, ou seja, porque do ponto de vista da apresentação e do enquadramento estava a terminar e de seguida iremos então à discussão propriamente dita, portanto, força. Ok, boa tarde a todos. Antes de mais, as minhas maiores desculpas, atrasei muito mais do que estava inicialmente previsto. Tinha pedido aos 5 minutos, mas não consegui efetivamente sair da sessão anterior. Desculpem por ter-vos feito esperar. Penso que a introdução que o João fez já deve ter, no fundo, passado pelos vários pontos sobre aquilo que é a operacionalização do projeto. Resta só dar um enquadramento um pouco mais abrangente relativamente ao que nos trouxe até aqui. No fundo, e naquilo que têm vindo a ser os trabalhos feitos pela equipa de informação central e agora também com a implementação do Go Forward, temos vindo a sentir cada vez mais a necessidade de alguma forma, resolver temas relacionados com dados, que até agora tinham uma visão muito específica relativamente a indicadores, a dashboards para a gestão do nosso negócio no dia-a-dia, e esse trabalho continua e tem que ser cada vez mais mantido e alimentado com novas ideias, mas também existe aqui uma nova leva de necessidade, porque estamos a rever tudo o que tem que ver com a informação de entrada nos sistemas, portanto tem que ver com aquilo que é o início destes circuitos de registro e, portanto, convém de alguma forma também fazê-lo da forma mais estruturada possível e aproveitarmos este momento de discussão sobre o governo de dados para estabelecer aquilo que possa ser circuitos relativamente a estas lógicas de catálogos, de dados e daquilo que possa ser também as equipas que estão envolvidas nestas decisões. E, portanto, no fundo, hoje a discussão pretende, numa lógica de primeiras linhas, mais alto nível, portanto, naquilo que é uma lógica de utilização que fazemos hoje em dia de dados e informação na casa, em cada uma das direções, mas também, acima de tudo, naquilo que possa ser um pensamento que tenham para as respectivas áreas, sobre o que é que poderia ser a utilização destes dados, onde é que ainda não estamos a ir, e no fundo temos aqui uma discussão o mais rica possível e o mais aberta. Portanto, João, se quisermos lançar, não sei se me faltou algum ponto, e partimos então para a discussão. Não, apenas um ponto prévio e puramente operacional, pelo qual eu devia ter começado, que é estas sessões têm vindo a ser gravadas para nos ajudar aqui no levantamento de informação, e eu queria apenas validar convosco se estão de acordo ou se vem alguma objeção. Se o virem, não o faremos naturalmente. Eu devia ter começado por este ponto, esqueci-me, confesso, e portanto pedia só aqui o vosso feedback se há algum problema com este ponto ou se podemos seguir. Pela minha parte, nenhum. Muito bem, então, sim, os vídeos são só mantidos para âmbito de projeto, depois obviamente faremos questão de os apagar assim que houver os devidos resumos e o projeto estiver cessado, portanto ao fim destes 3 meses deixará de haver este registro. Muito bem, então nós temos, João, vou tomar a iniciativa, temos feito no fundo uma pequena ronda pelas várias direções
primeiro numa perspectiva de perceber aquilo que é o âmbito da ação, e nesse sentido, se calhar começava, Rui, já temos o micro aberto, portanto se calhar começávamos pela direção de apoio jurídico, numa lógica de perceber aquilo que é o raio da ação e aquilo que é, no fundo, alguma utilização que possam ter hoje em dia sobre dados ou não. Certo. Eu, antes de mais, faço aqui uma nota prévia que eu, mesmo depois desta apresentação, não estou completamente convencido de ter percebido de que dados é que estamos a falar, mas isso é deficiência minha. Mas, enfim... Já agora, só para, enfim, benefício do tempo, e se calhar isso podia ser explicado à cabeça, eu também não consegui perceber qual é o âmbito dos dados, portanto, se calhar, se pudessem concretizar. Quer dizer, estamos a falar de dados de negócio, pessoais, tudo, imagino eu, não é? Tudo. E, no fundo, o Gilberto, desculpe, interrompi se calhar. Força, João. Estamos a falar de tudo o que é o património de dados que a CUF tem. E quando falamos em património de dados, falamos por tudo o que é introduzido nos sistemas e tudo o que é depois o output que eles próprios geram. Portanto, estamos a falar dos dados operacionais, aquilo que nós conhecemos hoje em dia como os dados de cliente que são gerados nos nossos hospitais, como estamos a falar de dados corporativos, financeiros e afins, o que serve para a nossa gestão da operação do dia-a-dia e também, obviamente, para projetar o nosso negócio. E aqui já agora até estender um bocadinho isso para além, que é, os dados hoje em dia são utilizados para tudo e mais alguma coisa. A transformação digital leva-nos que eles nascem em todos os equipamentos, em todas as áreas, todas as direções, e muitas vezes até são partilhados com entidades externas, com outros stakeholders que vocês possam ter, comunicação social, CMVM, etc. E, ou seja, pensem nos dados de uma forma completamente abrangente, que é um ativo da empresa, criado, utilizado, mantido e partilhado dentro e fora da empresa. E é uma fonte de verdade. Okay? E por isso é que em áreas como, por exemplo, olhando para o vosso domínio desta reunião em particular, por exemplo, vocês têm um relatório de sustentabilidade, correto? Que é produzido todos os anos, e que nesse relatório de sustentabilidade, por exemplo, vocês colocam uma série de indicadores, uma série de dados, que têm que ter uma base da verdade e que têm que ter uma estrutura específica, não é? Ou seja, quando nós olhamos para um relatório dessa natureza, eu não conheço o vosso em pormenor, mas normalmente aparecem uma série de indicadores que muitas vezes são reutilizados internamente, e surpresa ou não, que eu acho que vocês devem ter, é que os números muitas vezes não batem certos. Por exemplo, vocês falam de temas relacionados com a retenção de colaboradores, falam normalmente com coisas que têm a ver com, não sei se incluem ou não, temas relacionados com valorização, motivação. Portanto, para vocês compilarem esse relatório, vocês reutilizam dados. Esses dados têm que ser consistentes e têm que manter uma fonte de verdade ao longo do tempo, não é? Porque senão vocês estão a emitir um relatório que depois alguém pode contestar a dizer não é bem esse número que corresponde à realidade, ok? Portanto, a preocupação que nós temos com os dados vai a esse nível, que é garantir que qualquer dado que seja transformado num indicador que aparece num relatório, ele passa a ser uma verdade única. E qualquer outra referência a esse dado que exista num outro relatório, o número tem que ser o mesmo se os períodos de contagem forem os mesmos, como é natural, está bem? Portanto, o nosso nível de preocupação tem a ver com isso, que é que dados é que vocês utilizam, para que é que vocês utilizam, onde é que eles podem constar, que dificuldades é que vocês têm na consistência, na qualidade, na disponibilidade desses dados para poderem fazer o vosso trabalho e, além disso, que dados é que vocês gostariam de ter para fazer outras coisas e que não têm. Não sei se ajudou na... Eu usei este caso do relatório de sustentabilidade, que é daqueles casos que as pessoas perguntam, mas para que é que eu preciso pensar em dados? Okay? Eu usei esse exemplo para que eu espero que tenha sido claro para todos. Então, eu acho que é útil, antes de mais, tentar aqui de uma forma muito breve dar uma ideia do que é que faz a direção jurídica, também até para vocês me ajudarem a perceber melhor que dados é que poderíamos estar aqui a falar no caso da minha atividade em concreto. Isso eu penso que vocês obviamente já sabem, a CUF tem uma área de serviços partilhados,
e uma área corporativa para este efeito. É irrelevante, mas no fundo são serviços centrais que depois prestam serviços a todas as unidades do grupo. Portanto, a ideia é que cada unidade do grupo, unidade hospitalar, clínica, etc., dedicar-se à sua atividade em concreto de prestação de cuidados de saúde e, portanto, tudo aquilo que é a carga e o trabalho administrativo, recursos humanos, financeiros, sistemas de informação, jurídica, etc., etc., é feito a um nível central através dos serviços partilhados ou de direções corporativas. E, portanto, nessa medida, a direção jurídica é precisamente uma das direções que integra estes serviços partilhados e, portanto, trabalha para todas as unidades e para todo o universo CUF. Por um lado trabalha e por outro lado lá está, recebe também informação de todas elas, não é? Que áreas é que nós temos na direção jurídica? Primeiro, uma área contratual, digamos, nós formalizamos a generalidade dos contratos. Obviamente há algumas coisas que são externalizadas, como é óbvio, não é? Que nós não temos capacidade para fazer internamente, mas formalizamos a generalidade dos contratos que são feitos pela CUF. E, portanto, quer os contratos feitos pelas várias unidades, quer os contratos feitos também pelas outras direções e serviços partilhados do grupo. Portanto, por essa via, vamos acedendo aos dados, mas que nos são fornecidos diretamente por cada um dos nossos clientes internos, digamos, não é? Portanto, se há, por exemplo, a direção de sistemas de informação, muitas das vezes pede-nos, formalizem-nos aqui este contrato de compra ou de o que for do software XPTO, as condições acordadas são estas, o que pretendemos é isto, e portanto nós com essa informação que nos é dada, formalizamos o contrato e depois interagimos com a empresa e com os advogados, normalmente da contraparte, para formalizar o contrato. Portanto, há aqui uma área, digamos, mais contratual que tem a ver com isto. Depois há uma outra área de contencioso e reclamações, e aqui lidamos com outro tipo de informação. No contencioso, estamos a falar de contencioso tipicamente de responsabilidade médica. Portanto, é contencioso que tem a ver com os atos clínicos prestados pelos cuidados de saúde prestados nas unidades. E aqui, direto ou indiretamente, vamos ter acesso a dados de saúde propriamente ditos, não é? Portanto, há um processo movido contra a CUF por uma alegada má prática médica numa cirurgia tal, nós ou internamente ou com o apoio externo de advogados de uma avaliação externa que temos para este efeito, vamos ter que ter necessidade de perceber o detalhe dessa cirurgia, obviamente quem foi o interveniente, mas todos os intervenientes do lado da CUF, o que é que efetivamente correu ou não correu mal, pedimos relatórios médicos, muitas vezes, não é? Para instruir estes processos e, portanto, temos aqui, a este nível de contencioso, acesso à informação clínica, que tipicamente só o temos nesta parte da atividade, não é? Portanto, eu não preciso e não tenho acesso direto, isto fique claro, não é? Não tenho acesso direto a processos clínicos individuais de doentes, mas peço muitas vezes informação clínica, a médicos, às áreas de produção. Já agora, desculpe interromper. Pode ir interrompendo à vontade, para até me ajuda. Ok, só para perceber, vocês ao receberem toda esta informação, todos estes dados, vocês próprios guardam registro numa base de dados, num sistema, numa aplicação desses dados no vosso lado? Não tenho bases nenhumas. Tenho a única, já agora adiantando, mas a única coisa que eu tenho específica aqui na CUF e que é uma ferramenta muitíssimo rudimentar e que utilizamos aqui na coisa, tem a ver com uma outra área que eu depois iria falar mais à frente, que é a Secretaria-Geral. Nós temos a responsabilidade pelo arquivo de tudo o que é contratos celebrados na CUF. E, portanto, temos uma ferramenta muito simples de software, onde digitalizamos os contratos, há uma ficha do contrato que é elaborada aqui internamente e fica em anexo a digitalização do contrato. E, portanto, quando é necessário encontrar o contrato celebrado com a empresa XPTO, vamos a essa base e rapidamente o encontramos. É a única coisa, base de dados, que nós tínhamos mesmo nossa própria, é esta. Como digo, é uma coisa muito rudimentar, que foi feito até não sei se é uma ferramenta do Google, penso eu, enfim, não sei. Mas é a única assim. Nossa. Já agora mantém arquivos físicos também, ou seja, porque os dados, na verdade, para pensarem também,
os dados não são só digitais, os dados, na verdade, eles também existem no papel. E mantemos. Portanto, todos estes contratos, todo este acervo de contratos físicos são arquivados na direção jurídica e depois, e digitalizados também. Há uma parte, enfim, o histórico mais antiga que não está digitalizada, não fizemos esse trabalho de digitalização de tudo e, portanto, temos aqui contratos com dezenas de anos, alguns, 10, 20 anos. Rui, o que tem acontecido na área do legal é a transformação digital, como é falada, toca a todos, e hoje em dia os escritórios de advogados em particular estão a sofrer uma transformação muito grande nesta área, usando dados e sistemas para acelerar uma série de temas, né? Por isso é que se ouve falar muitas vezes em termos relacionados com legal analytics e coisas no género. Ora, o que é que aqui tipicamente, e era isso que queríamos ver consigo, se é uma necessidade ou se é uma realidade que já tenha. Ou seja, todos os eventos, portanto, tudo que entra para a área jurídica é através ou não de um sistema chamado workflow, ou seja, onde é criado o evento, é registado, sabemos quem é que solicitou, qual é que foi o caso, quais foram as entidades envolvidas, que é para você ter uma espécie de uma memória digital do que aconteceu ao longo do tempo, okay? E com isso criar uma base de aprendizagem. Este workflow com a área jurídica existe à data de hoje? Nada. Ok. O João Leal também conhece bem a nossa organização e, portanto, nós, nesse aspecto, eu diria que estamos numa fase muito embrionária de desenvolvimento, porque, de facto, a CUF tem crescido muito, e organicamente, e por aquisições, etc., mas tem crescido muito nos últimos anos, de forma muito acelerada, e, portanto, houve aqui, de facto, um conjunto de processos que não acompanharam esse crescimento, e, portanto, nós não temos nada disso, não há um workflow portanto, este pedido de trabalhos, por exemplo, a informação que nos enviam para que possamos produzir isto, por exemplo, estamos a utilizar agora este exemplo dos contratos, mas isto, como verão, acontece em muitas outras áreas. Nós não temos a memória de que existe disto, são mails. E eu arquivo porque sou um tipo organizado e, portanto, tenho um arquivo de mails com dezenas de anos. Ou dezenas não, estou a exagerar. Nem no tema das reclamações existe o workflow, ou seja, a reclamação aparece por e-mail também? Não, pronto, mas aí terei de dar outra explicação. Há um gabinete que não é da direção jurídica, que é o gabinete do cliente, que é o que trata as reclamações. O que sucede é que muitas dessas reclamações têm uma componente mais jurídica, ou são reclamações que, à partida, ao próprio gabinete do cliente, quando faz uma primeira análise, percebe que aquilo tem potencial para um eventual litígio, ou enfim, tem características que, à partida, recomendam que haja ali uma análise mais jurídica. E então é aí que a reclamação nos vem parar, ou através de uma outra figura que nós temos, que é o provedor do cliente. Há uma reunião semanal com o provedor do cliente que analisa as reclamações mais cabeludas. E nessa reunião está presente o provedor do cliente, está presente o gabinete do cliente, e está alguém da direção jurídica e, portanto, analisam-se esses casos. E a direção da qualidade e segurança? A direção da qualidade, que é quem tem, no fundo, a responsabilidade por esse gabinete do cliente. E, portanto, algumas dessas reclamações acabam por ter uma análise nossa. Mas, mais uma vez, isto é um exemplo de que não existe verdadeiramente um workflow para o tratamento disto. Isto é tratado, ou das duas uma, ou nos chega via mail, porque o gabinete do cliente nos manda a reclamação e diga, ajudem-nos aqui, porque isto claramente vai dar problemas, e a partir daí isto vai sendo desenvolvido, pode passar por uma mera carta dirigida que nós ajudamos a elaborar, ou que fazemos dirigida ao cliente ou ao advogado do cliente, se for o caso, ou pode passar por uma coisa mais simples, mas enfim, não fica, para responder diretamente à pergunta que ainda agora me foi feita, não há um workflow, não há um procedimento que tenha um workflow desta informação, da forma como ela deve ser dirigida à direção jurídica e como é que depois é tratada e arquivada na direção jurídica. Portanto, nós, por exemplo, esse género de coisas não arquivamos. Eu não tenho arquivo de reclamações, nem... Portanto, aquilo que eu tenho é um histórico de mails ou de documentos que fiz para resolver um caso concreto, que arquivo no meu arquivo pessoal. Pessoal, isto é, da CUF, mas na minha área. Seu computador.
Eu gostava de dar um exemplo de um tópico que nós tratámos com a direção jurídica, com o Rui em particular. Já agora recupero esse exemplo porque pode ajudar esta nossa conversa. Na altura em que fizemos aquilo que é o Benefit Model para este programa de transformação Go Forward, houve efetivamente um levantamento daquilo que poderiam ser, obviamente, valores, aquilo associado a riscos de negócio, ou aquilo que poderia ser uma diminuição, por exemplo, de algum tipo de reclamações ligadas a sistemas e afins. E na altura, o pedido de informação que fizemos à direção jurídica foi uma lógica de perceber, ok, que tipo de processos é que temos em aberto, em volume, quais é que são tipificados por esta lógica em que o sistema pode vir a agilizar de alguma maneira e tentámos fazer um exercício de aproximação. Isto para vos dizer que, efetivamente, consegue-se chegar a estes números, consegue-se fazer estes exercícios, mas eu não tenho um sistema, muito rapidamente, me sento com o Rui e consigo consultar, ok, há X processos em aberto, estão valorizados nestes valores, a CUF tem uma previsão neste sentido. Quer dizer, isto é gerido na direção de auditoria, jurídica, mas não existe propriamente estes dados não fluem pelo resto da organização numa lógica aberta como é óbvio. É gerido pela jurídica e são residentes aí, quando é necessário tem que ser a pedido, no fundo. Portanto, é um exemplo de um exercício em que precisamos de dados concretos, com valores, números de processos e afins, tipificação de processos, em que conseguimos chegar a bom porto, mas que efetivamente é numa lógica de organização interna. Isso. Okay. Aí se estivermos a falar de processos contenciosos, eu consigo-vos dizer muito rapidamente quantos processos contenciosos temos neste momento em aberto, etc. Mas isso porque está uma folha de Excel que nós fazemos internamente e que guardamos, mas não naquele exemplo que me dava, se existe um workflow que eu consiga, num determinado caso em concreto, ver quem é que me pediu ou inicialmente quem é que me pediu aquele apoio, ou seja, quem é que depois me deu informação para eu tratar aquele caso. Isso não existe. Não existe um workflow neste sentido de todo. Pois, porque a outra das áreas jurídicas onde se tem investido bastante em termos de dados para acelerar algumas decisões e para se ter um maior conhecimento tem a ver com, principalmente se vocês trabalharem com vários escritórios de advogados ou muitos advogados em particular, terem uma espécie de uma base de dados de advogados com uma classificação, é quase como aplicar o CRM aos advogados, ou seja, conseguirmos ter uma base com um conhecimento de especialidades, histórico de processos, resultado, para quando for necessário recorrer a esses escritórios, haver um conhecimento interno de qual é que é o mais adequado. Isto só faz sentido se vocês tiverem um volume muito grande, porque senão também gera-se por conhecimento, não é? E neste caso concreto é isso. Nós não temos um volume muito grande. Eu estou a falar de contencioso, mas nós obviamente não recorremos a advogados externos só para efeitos contenciosos, não é? Nós contencioso temos efetivamente uma avença, que aliás é a única que temos, com um advogado para efeitos de processos contenciosos de responsabilidade civil médica, como disse, é o grosso dos processos contenciosos que temos. Temos outros, obviamente, mas isto é o grosso. Mas recorremos muitas vezes a advogados externos para outro tipo de processos, designadamente na área comercial, societária, aquisições de M&A, etc. Mas aí, como digo, não temos um volume enormíssimo de coisas. Portanto, esses advogados eu conheço-os, quase que lhes dava aqui os nomes deles assim, de seguida, com as várias especialidades, etc. Portanto, isso é gerido aqui internamente sem grande... Diria que não é uma preocupação. Isso nem me parece que seja uma necessidade. A outra área que também tem sido muito trabalhada com base em dados tem a ver com a gestão dos próprios contratos. Ou seja, os contratos, hoje em dia existem sistemas que permitem que cada cláusula seja individualizada e tipificada para que nós possamos fazer, no limite, uma análise rápida comparativa de uma determinada cláusula, em que contratos é que consta e qual é que é o texto que lá consta, para mantermos uma consistência do ponto de vista de gestão jurídica. Isso é uma necessidade que vocês tenham, porque aqui estamos a falar de contratos, quer seja com fornecedores, quer seja com, inclusive, contratos de trabalho, mas esses são mais padronizados. Portanto, há alguma necessidade em termos dados sobre os contratos para podermos ajudar do ponto de vista jurídico a gerir melhor os mesmos contratos? Eu até estendi a pergunta se há analytics que vocês façam sobre a informação presente nos contratos, valores, fornecedores.
Isso não fazemos. Isso, aliás, é uma discussão, não é discussão, mas é um tema em aberto. Ainda hoje tive uma reunião com a nossa Direção de Gestão de Risco sobre o tema do Risk Owner, da gestão dos contratos. É aqui uma velha discussão que já tem anos e onde não temos, onde não há aqui uma posição comum, ou pelo menos concertada entre toda a gente, e ainda está um bocado em aberto. Porque isso, no fundo, tem a ver com a discussão prende-se, por exemplo, quem é que dentro da organização tem que fazer a gestão do contrato, neste sentido. Quem é que tem que saber a cada momento que o contrato, por exemplo, termina no dia X, se não houver uma denúncia com uma antecedência e prévia de Y, há uma renovação automática de X tempo. Quem é que tem a obrigação, e no fundo, quem é que é o owner deste risco, de alertar para a necessidade disto ser feito e tal. Quem diz isto, diz depois muitas outras coisas. Eu, na minha opinião, isto não deve ser na direção jurídica. Na minha opinião, isto tem que ser tem que existir um gestor do contrato para cada contrato em especial na área onde ele existe, não é? Eu não posso, direção jurídica, estar a gerir os contratos da manutenção. Não é impensável como imaginam, a CUF tem milhares e milhares de fornecedores, milhares de contratos vivos. É impossível a direção jurídica, mesmo tendo uma ferramenta que de alguma forma desse alguns alertas, era impensável ter aqui a direção jurídica a gerir o contrato no sentido de dizer, atenção, que o contrato de manutenção com a Siemens está a 3 meses de terminar. Vejam lá, em minha opinião, quem tem que estar preocupado com isso e quem tem que garantir isso é o gestor da nossa direção de manutenção, que tem gestores, e há de haver alguém que é o interlocutor das Siemens e que tem que gerir aquele contrato e que eu diria até que no seu dia-a-dia deve ter na cabeça quase quais são as condições do contrato. Mas pronto, isso é uma outra questão. Sim, porque aí pode-se entrar na área do procurement, não é? Portanto, as unidades os chamados centros de aquisição têm uma gestão técnica do contrato e sabem... Eu acho que é mais operacional do que jurídica, não é? Pois, depois, por isso obviamente, eu estava a colocar a questão de outra forma, que é o clausulado dos contratos, certo. Aí sim. Pronto, isso pode ser uma ajuda. O que é que nós fazemos aqui? Nós temos minutas, não é? E como são tipicamente as pessoas, cada uma destas áreas, e eu acabei por ainda só falar de 2, depois temos mais, mas cada uma destas áreas de intervenção da direção jurídica tem uma pessoa diretamente responsável por ela. Portanto, esta área contratual tem uma ou duas ou mais, mas esta área contratual tem 2 pessoas que só tratam disto. Estas pessoas, obviamente, têm, e já fizeram dezenas, não é? Portanto, têm uma minuta contratual que vão repescar para fazer contratos que são semelhantes, e portanto vão buscar cláusulas de um para enxertar no outro e tal. Quer dizer, isto é um trabalho que também hoje os escritórios de advogados fazem, hoje em dia se calhar com algumas ferramentas que não existiam quando eu trabalhava nos escritórios de advogados. Mas é típico, obviamente uma ferramenta dessas pode dar alguma ajuda. Sei lá, nós estamos a falar, por exemplo, os contratos dos sistemas de informação, o SAS, etc., começam a ser contratos muito típicos e, portanto, às tantas pode ajudar uma ferramenta onde eu vou fazer uma aquisição aqui de um software X e ter uma forma qualquer de apanhar cláusulas tipo que eu posso utilizar em contratos da mesma natureza. Isso admito que sim. Não conheço a última questão que tem sido uma área também de alguma transformação tem a ver com a utilização prática de bases de dados de legislação. Ou seja... é verdade, isso eu tenho. Okay. Eu tenho, não é minha, nós trabalhamos com o Regix, não sei se conhecem. Okay. É uma assinatura anual e eles, para além de diariamente me enviarem toda o Diário da República, etc., tudo o que vai saindo, têm uma base de dados sempre atualizada de toda a legislação nacional. E eu há muitos anos que trabalho com eles e, portanto, acedo rapidamente por via do decreto ou por tema, ou acedo não apenas aos códigos, mas a toda a legislação existente e em vigor. O que é fascinante, Rui, é transformar aquela base de dados que lá está, com toda a legislação, numa espécie de uma análise de impacto para a atividade, ou seja, sabermos quais são os contratos que estão relacionados com a legislação, saber que um determinado processo tem uma dependência com esta legislação que corresponde a um decreto-lei XPTO na linha X.
Isto é um acelerómetro transformacional muito grande, porque muitas vezes as pessoas que trabalham no dia a dia nem se apercebem, ou alguém tem que os alertar, que o processo tem que ser assim, temos que seguir determinados cuidados, porque há uma legislação que assim nos obriga, ok? Por isso é que eu estava aqui a ver se vocês têm esta necessidade de fazer este cruzamento entre uma base de dados de legislação e a vossa atividade com um mapeamento que nós possamos depois transformar estes dados em ação concreta, em alarmística. Isto faz sentido no vosso caso? Poderá fazer, tinha que perceber melhor como é que funcionavam essas ferramentas, também para não estarmos aqui a ter, quer dizer, não criar um monstro, não é? Tinha que ser uma coisa efetivamente simples e que apoiasse a operação. Mas à partida poderia ser interessante, não é? Sem dúvida. Então, olha, eu antes de passarmos a palavra também aos demais, só uma última questão mesmo, era para o Rui, vocês já há algum tipo de reporting oficial que seja produzido pelo jurídico e depois é partilhado com outros stakeholders, quer externos ou internos? Eu aqui nós temos obrigações cotadas, não temos ações cotadas, portanto não somos uma empresa cotada, nem cotada nas ações, mas temos obrigações, emissões de obrigações cotadas, e por essa via temos que prestar e divulgar informação à CMVM. E, portanto, nessa medida, não sou eu, por acaso já tive essa incumbência, neste momento não sou, temos uma Investor Relations, que é ela que faz diretamente depois o upload desta informação na CMVM, mas há informação de negócio que temos que partilhar e que temos que divulgar na CMVM. Sim. Mas não tem nenhum relatório de gestão interno que tenha que fazer com alguma periodicidade sobre a atividade da área jurídica? Não. Isso nada. Nós poderíamos pedir... Colaboramos e tal, depois na preparação dos relatórios anuais, que cada vez são mais abrangentes e tal, e portanto, por exemplo, números de processo que existem à data, etc, mas quer dizer, específico da direção jurídica não tenho e nem tenho nenhuma entidade a quem tenha que reportar isto. Ok. Então, eu passava então a palavra a outra área, só por uma questão de gestão de tempo, já ocupámos aqui boa parte com a direção jurídica. Não sei, Mariana, Margarida, Maria, se alguma de vocês quer aproveitar a oportunidade. No fundo, só lançando aqui as pistas, a Margarida é responsável pela nossa direção de comunicação e, efetivamente, na lógica operacional, acaba por articular. Não sei se isto se mantém para este ano, se foi nos anos vindouros, mas o relatório integrado acabava por ter o ponto agregador da informação da empresa para a elaboração do relatório. No caso da Mariana Ribeiro Ferreira e daquilo que é a perspectiva também da componente de sustentabilidade, temos vindo a discutir, agora numa lógica mais operacional de trabalho, precisamente aquilo que é a capacidade de automatizar parte deste relatório e aquilo que é o conjunto de indicadores que o sustém. Relativamente àquilo que é a CUF Academic Center, que a Maria é responsável, há efetivamente uma lógica muito virada para dentro, na perspectiva de formação interna. Existe um dashboard com alguns números daquilo que são os valores de formação interna, às diferentes camadas e funções que temos na casa. A perspectiva talvez menos ainda trabalhada nesta lógica de dados será, por exemplo, a questão dos ensaios clínicos, onde não tivemos ainda a oportunidade de trabalhar em conjunto, e também a Maria assumiu funções há pouco tempo nesta direção, ainda nem sequer partilhamos ideias sobre isso. Mas damos aqui algumas pistas, é este o contexto, não sei qual das três quer aproveitar a deixa para seguirmos então a sessão. Eu posso avançar. Portanto, realmente, como dizia o João, eu sou responsável da direção de comunicação. A direção de comunicação, no contexto da CUF, no fundo, tem aqui duas grandes áreas no fundo, de âmbito de atuação, ao nível da comunicação interna, portanto, é responsável pela comunicação, pelos canais de comunicação internos, e pela estratégia de comunicação interna, e depois uma vertente mais externa, em que é também responsável pela gestão da relação com os mídia, por exemplo, é também responsável pelo relato corporativo, no fundo, pelas publicações institucionais da organização. Enfim, o essencial é isto. No que diz respeito ao relatório e à direção de comunicação, como a realidade para os outros temas, para além do relatório, é que nós, no fundo, somos mais vamos agregando, recebendo informação em função
das necessidades, portanto nós não gerimos dados propriamente ditos, portanto não produzimos dados, pelo menos, enfim, no contexto abrangente não produzimos dados. Portanto, no contexto do relatório integrado nós recebemos os dados que as áreas gerem, portanto, tendo em conta os temas que estão no relatório, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da sustentabilidade, quer, enfim, dados de negócio, de atividade, tudo mais. E é isso que acontece também nos outros temas. No que diz respeito, por exemplo, à comunicação de crise, cuja gestão também é feita por nós, temos aqui uma articulação grande com a direção jurídica, naturalmente, e com a direção de qualidade, enfim, e com as próprias unidades, e temos pontualmente também acesso a dados de clientes ou de situações clínicas, caso tenhamos que gerir uma situação, porque como dizia o Rui, uma cirurgia que possa ter aqui gerado uma reclamação ou formal ou informal através dos mídias, não é? Portanto, muitas vezes não há reclamação, ou pode não haver uma reclamação formal de um cliente, mas pode haver algo que surge nos mídias e que nos é questionado e, portanto, nós, direção de comunicação, vamos à procura de informação para poder preparar, no fundo, aquilo que será a posição da comunicação. No âmbito da comunicação... Não, desculpa. No âmbito da comunicação interna, temos também... Desculpa, deixa-me só dar um exemplo sobre a comunicação externa interessante e que casa um bocadinho até com o ponto, já não sei se foi o Gilberto e o Francisco que falaram ainda há pouco. Na pandemia, ao fim e ao cabo, havia aqui uma lógica de comunicação muito ativa em termos de números e esta comunicação tinha que ser feita a variedíssimos níveis. Internamente, obviamente, uma lógica super proativa para estarmos sempre o mais informados possível, isso não deixa dúvida, já iremos também à componente de comunicação interna, mas numa lógica externa tínhamos a visão da direção de comunicação que efetivamente reportava também numa lógica de mídia esta informação de forma bastante ativa, até pela relação próxima que houve entre o público e privado numa lógica de pandemia, mas exatamente os mesmos números nós tínhamos um reporte obrigatório que era feito quer às ARS, quer ao próprio Ministério numa lógica muito recorrente. Uma fase que chegou a ser diária, para vos dar uma ideia. E nesse sentido, estes números obviamente teriam que bater certo e houve aqui uma necessidade de alinhar perspectivas do que é que estávamos a reportar e os conceitos que estavam na base para efetivamente não dizermos, por exemplo, nas notícias tínhamos 20, 30, 50, 100, não interessa, doentes internados e depois estávamos a comunicar às ARS que tínhamos as camas disponíveis. Portanto, isto é um exemplo muito prático daquilo que foi o nível de informação que felizmente houve a oportunidade de organizar e a fonte era a mesma para ambos os fins, tínhamos, era depois periodicidades ou formas de comunicar obviamente diferentes entre stakeholders. Eu vou aproveitar esse parênteses e fazer uma questão que é, neste tema da comunicação externa, vocês têm algum tipo de fluxo de informação, de dados para agências com quem vocês trabalhem e que eles próprios também sejam responsáveis por essa divulgação? Sim, nós trabalhamos com uma agência de comunicação e, portanto, pontualmente também partilhamos dados com eles, sim. Não partilhamos a base, digamos assim, dos dados, partilhamos os dados já tratados, ou seja, imaginem esta informação que o João estava a referir, portanto, número de doentes internados, nós não vamos detalhar a informação para a agência, não passamos nenhum documento interno, o que passamos temos X doentes internados, portanto, aí... Isso é de uma forma ad hoc ou algum fluxo, um processo já estabelecido que leve um protocolo ou algo assim que possa já existir? Protocolo não existe, porque, vamos lá ver, isto é muito pontual e é muito caso a caso, não há aqui uma lógica de reporte semanal ou mensal ou diário à agência, porque não, quer dizer, não há essa necessidade. É uma resposta caso a caso. Sim, mas a vossa área tem uma espécie de um dashboard com os principais indicadores que são relevantes para efeitos de comunicação e você a qualquer momento vai lá buscar aquele número e tem a certificação que aquele número que vai comunicar para fora está correto. Ou quando precisa tem que ir falar com determinadas áreas para saber, ok, o que é que eu vou poder comunicar. Bem, depende, se esses dados nós não temos um dashboard próprio, portanto nós utilizamos os dashboards da organização, ok? Portanto não temos nada que seja próprio da comunicação, utilizamos aqueles que são os da organização e em função das necessidades utilizamos os dados que estão disponíveis. Aqueles que estão disponíveis nos dashboards, portanto consideramos que são os atuais, mas normalmente fazemos sempre um check
com o responsável da área. Depois vamos ter que, então, porque eu pensava que já havia uma espécie de uma personalização. Cada uma das áreas, são 10 postos de organização, sim, mas cada uma das áreas tem uma espécie do que nós chamamos o Management Information System da área, que é para você não andar à pesca, não é? Em vários relatórios, ou seja, é quase dissesse, eu, comunicação, tenho este dashboard e os indicadores que eu preciso da organização estão todos aqui, não tenho que andar à procura deles, ok? Mas isso ainda não existe. Agora, eu não sei se isso será certo, no contexto da minha área, esse dashboard poderá fazer sentido naquilo que é recorrente, ou seja, para aquilo que é recorrente, nomeadamente os relatórios. No contexto dos mídia, por exemplo, é muito aleatório, podem pedir coisas do arco da velha, que eu não tenho. E nesse caso, desculpe, deixa-me só colocar esta que está diretamente ligada. Nesse caso, quando faz essa pesquisa ad hoc ou internamente dos indicadores que precisa de divulgar, sabe qual é o owner de cada um dos indicadores? Sabe as áreas a quem deve se dirigir para ter a certeza do valor que está a publicar? Quer dizer, nós sim, no geral sim, pontualmente pode haver uma situação em que não tenha certeza e questiono, mas sim, no geral nós, direção de comunicação, temos muita, quer dizer, nós somos uma direção que está sistematicamente a fazer ponto com outras áreas e portanto sabe bem onde é que deve ir buscar informação, portanto não é uma coisa que para nós seja estranha, nós para comunicar, seja o que for, precisamos de informação e, portanto, é uma base do nosso trabalho. Portanto, temos isso, quer dizer, sabemos bem onde é que devemos ir buscar e quando não sabemos, questionamos. Não... Maria, deixa-me só tentar fazer aqui uma pergunta só para balizar um bocado a sua área de atuação, que é a gestão dos canais, por exemplo, o MyCUF, a área de comunicação tem alguma responsabilidade? Não, nós só gerimos canais internos. Ok. Tudo o que tem a ver com o cliente, ou está na direção do cliente, ou está na direção de marketing, ou está, sei lá, por exemplo, o site está na direção de marketing, nós só gerimos canais internos. Os canais externos são da responsabilidade de outras áreas. E na gestão do ciclo de vida de novos serviços ou produtos da CUF, vocês têm alguma intervenção na componente mais de produto? Não obviamente na parte operacional, mas mais na questão do design, produto, a rendibilidade, como é que ele Nada. Não, nós somos uma direção de comunicação corporativa. Okay? Não tem marketing estratégico, então? Não tem, há uma direção de marketing estratégico e gestão de marca. Nós somos uma direção de comunicação corporativa, portanto, temos a vertente institucional, para fora, o que gerimos é a comunicação institucional. Ok. E do ponto de vista de percepção da CUF ao nível de notícias, o que é que está a acontecer nas redes sociais, você precisa ou tem alguma informação para saber o que se anda a falar da CUF nas redes sociais ou nas notícias? Tem alguma forma de ter esse tipo de alarmística ou precisa desse tipo de alarmística? São dois temas diferentes, portanto, são duas vertentes, uma delas é gerida por nós, a outra não. As redes sociais estão debaixo da direção de marketing, ok? A direção de marketing tem ainda assim, porque é muito importante esse lado de enfim, conhecer o que se está a passar no contexto das redes sociais, a direção de marketing trabalha com uma agência com a qual faz a gestão das redes sociais e que partilha semanalmente, penso eu, um relatório do que está a ser referido nas redes sociais, como é que a CUF está a ser referida. E faz alertas em situações que possam ser geradoras de crise. E nós, direção de comunicação, também recebemos essa informação, esses relatórios e esses alertas para estarmos a par. No que diz respeito às notícias, a gestão de facto é nossa. Nós trabalhamos com uma agência que faz clipping, não é? Portanto, nós temos com a CIJA, temos acesso à plataforma da CIJA, onde estão a todo minuto a ser colocadas as notícias, e eles fazem um levantamento, recebemos o clipping diário, onde eles fazem o levantamento,
por volta das 8 da manhã, com o resumo, enfim, com o essencial das notícias do dia e com um zoom muito maior àquilo que são as notícias que refiram a CUF ou as suas unidades. Okay. Mas nesse caso, como é clipping, você vai buscar não só alarmística sobre o que é que se está a falar da CUF, mas também notícias que sejam interessantes de propagar para áreas dentro da própria CUF. E, portanto, essa comunicação depois a dizer que esta notícia é relevante para o IT, esta notícia é relevante para a isso não fazemos. Isso não fazem. Isso não fazemos. Este clipping diário está disponível, enfim, a grande maioria dos colaboradores quadro recebem esta newsletter diária, onde está informação e, portanto, podem consultá-la. Nós não fazemos essa triagem de, olha, esta notícia é interessante para este, aquela é interessante para aquele. Não, nós estamos focados. Que isso implicava, estava atrás dessa questão, porque isso implicava uma classificação e para saber interessados internos sobre a notícia. Okay? Por isso é que eu estava à procura. Não fazemos isso. Não fazemos isso. A intranet corporativa é gerida por vocês. Exatamente. Portanto, era isso que ia referir do ponto de vista da comunicação interna. Somos responsáveis pela intranet, portanto, que chama-se CUF Connect, e no fundo somos responsáveis pela gestão dos conteúdos nessa intranet. Existe algum nível de personalização desses conteúdos por áreas ou funções para que quando a pessoa se autentica na intranet tenha conteúdos dirigidos a si? Os nossos sistemas só permitem que haja uma segmentação por unidade. Okay. Não conseguimos segmentar por categoria profissional, por exemplo. Neste caso, os conteúdos também são muito fornecidos pelas próprias áreas ou são produzidos, inclusive, por vocês? Os conteúdos, temos as duas situações, portanto, conteúdos que são produzidos por nós, tudo que são notícias, informação corporativa, genérica, é produzida por nós, e depois temos algumas pessoas que contribuem de várias áreas, que contribuem para áreas específicas da intranet. Por exemplo, está aqui o caso da Maria Barros e da Academia, da CUF Academic Center. CUF Academic Center tem uma área em onde tem os seus conteúdos e, portanto, na realidade nós hoje em dia até estamos a gerir essa área, mas é uma área da academia. E temos algumas pessoas, nomeadamente também das unidades, temos alguns colaboradores, colegas que atualizam as suas áreas, okay, com informação, sendo que toda a informação tem sempre uma validação nossa, ou seja, não entra nenhum conteúdo sem uma validação da direção de comunicação, para garantir que há aqui consistência, quer do ponto de vista da redação, enfim, para garantir de facto aqui que não há nada que vá para a intranet que não faça sentido. Já agora, só numa lógica de apoio, esta tecnologia que nós temos para a intranet é a Lumaps, só para dar uma ideia. Sim. E no fundo existe obviamente alguma capacidade de framing de conteúdos e até poderia haver aqui uma lógica mais direta, mas da forma como está configurada e aquilo que está estabelecido... Não é uma configuração da Lumap, vamos lá, não é uma configuração da intranet, é uma característica da Lumap e é também uma dificuldade nossa do ponto de vista de sistemas. Certo, era isso que eu ia dizer, e foi a forma como ficou estabelecida a configuração para a CUF nesta organização da Lumaps para estes conteúdos que temos de intranet e, portanto, a flexibilidade não existe a este nível. E também havia aqui um risco de, enfim, aqui estamos a falar de dados claramente, do ponto de vista da base de dados de colaboradores, ela é muito... É bastante volátil, nós temos e não temos ainda a fiabilidade, e isso depois com a direção de recursos humanos provavelmente vão ter essa conversa, ou já tiveram, nem sempre temos esses dados atualizados, as funções e as pessoas funções e tudo mais. Sim. Okay. Portanto, para terem uma ideia, depois que dados nós também, outra coisa coisas que pedimos também às áreas, nomeadamente na área da comunicação interna, pedimos muita informação aos recursos humanos. Por exemplo, se quisermos fazer uma comunicação direcionada a médicos, não há uma base de dados de médicos que eu possa consultar. Há uma base de dados que é enviada pelos recursos humanos, nós fazemos a solicitação aos recursos humanos e ela é-nos enviada pela direção de recursos humanos. Portanto, nós não gerimos essa informação.
Okay? Quer dizer que, do ponto de vista de necessidade de dados, neste momento, para além desta questão dos recursos humanos e esta questão da base de dados de médicos, que poderá ser trabalhada em termos de qualidade, não há nenhuma necessidade que atualmente você possa nos alertar que poderá ser interessante nós olharmos para o futuro. É mais para a qualidade de dados daquilo que tem disponível no presente. Sim, a qualidade de dados, claro que do ponto de vista, por exemplo, do relatório, por exemplo, no âmbito da sustentabilidade, a Mariana poderá falar disso, há um déficit de dados, mas é um tema que está a ser endereçado, mas, portanto, é um tema que é levado pela área da sustentabilidade, porque na prática depois nós só utilizamos os dados para os comunicar no relatório. Mas sim, portanto, é uma área onde está a existir um grande trabalho nesse sentido, porque de facto precisamos dessa informação e há muita informação que ainda não temos, sistematizada ou pelo menos recolhida. Margarida tem ideia, assim de repente não estou a ver, sim, outras necessidades. Margarida tem ideia, a data de hoje, se consegue, por exemplo, entrar num sistema, ok? E saber, por exemplo, que informação é que está disponível sobre colaboradores ou que informação é que está disponível sobre médicos. Se tem algum tipo de consultores para dizer, ok, eu quero informação sobre médicos, mas antes de mais, que informação é que nós temos sobre médicos? Certo, não. Não tem, ok. Não. Vai. Aproveitávamos a deixa então sobre o relatório integrado. Introduzíamos a Mariana e a respectiva área. Mariana, pode ser? Sim, claro que sim. Obrigado, Margarida. Claro que sim. Então, posso ir direto ao relatório integrado, ou se calhar já tinha tomado nota aqui dos dados que nós temos sistematizados, dos pedidos frequentes que nós fazemos e dos relatórios onde compilamos já semestralmente alguns dados de discussão das nossas medidas. Ajuda a ser a terceira a falar, não é? Portanto, já ouvi as perguntas. Espetacular. E então, relativamente às nossas medidas internas de responsabilidade social interna, benefícios para colaboradores e agregado familiar, a maioria, não todas, já são executadas através da nossa plataforma, do nosso workflow Clip One, e, portanto, a todo o tempo nós conseguimos produzir relatórios, e relatórios à medida da nossa necessidade naquele momento. Quantos colaboradores, quantas candidaturas, quantas validadas, quantas pendentes, quantas não validadas, é bastante completo já o workflow que nós fomos desenhando nesta plataforma Clip One, e a todo o tempo nós conseguimos dar informação a todas as áreas e até à nossa administração do nível de execução das nossas medidas internas. E confiam plenamente na informação que lá sai, não tem qualquer tipo de dúvidas? Confiamos, está parametrizado, portanto há muito poucos campos abertos, não é? A maioria são campos fechados, e há uma parte que é preenchida automaticamente porque faz leitura automática em SAP. Okay. Portanto, o colaborador coloca o seu número mecanográfico e eu consigo saber onde é que ele trabalha, qual é a entidade empregadora, qual é a categoria profissional, consigo saber a antiguidade, até consigo saber se ele tem filhos dependentes registados na sua ficha de recursos humanos, e, portanto, isso permite-me fazer validações automáticas com grande fiabilidade, quer dizer, com a fiabilidade da informação que está no SAP, que precisa muitas vezes de ser atualizada, mas diria que é bastante fiável a data de hoje. Não temos todas as medidas aqui, quer dizer, temos umas que não estão aqui por temas de confidencialidade e de privacidade, e, portanto, o tipo de relato que nós fazemos é anónimo, não tem a identificação nominal nem o número mecanográfico do colaborador. Depois, no nosso dia-a-dia, fazemos pedidos frequentes à Direção de Recursos Humanos, imensos, porque quando queremos fazer a comunicação de uma nova medida, de uma alteração, quando queremos anunciar a abertura de candidaturas, quando não queremos estar a amassar colaboradores que não são elegíveis para determinada medida ou iniciativa, pedimos aos recursos humanos que nos tirem uma listagem e nós damos os critérios e os parâmetros dessa listagem, e, portanto, a todo o tempo. E essa listagem aparece em formato Excel? Não tem acesso direto? Não. Não queremos ter acesso, digo eu, até para a nossa proteção, não queremos ter.
Mas esses pedidos são recorrentes, ou seja, ou são muito ad hoc, ou seja, depende. Não, são coisas que estão pré-definidas. Muitos deles estão pré-definidos, não é? Tem a ver com o timing de abertura de candidaturas, com a preparação de determinado processo, sim. Portanto, conseguimos definir no tempo. Há muitos que até já estão programados no nosso calendário anual, não é? Nesta semana eu tenho que pedir esta informação aos recursos humanos, sim. Portanto, temos alguma coisa já parametrizada, sim. Sim, provavelmente os recursos humanos já terão essas análises, essas queries já pré-preparadas e também não. Diria que não. Okay. Dá-lhes trabalho, portanto, e demora tempo. Portanto, eu diria que não tem pré-preparado. Nós temos a experiência, já agora partilhando, estes pedidos aos recursos humanos de estágios muitas vezes têm a Margarida já falava sobre isso ainda há pouco, que é uma lógica de associação a quem são as pessoas nesta função, qual é o grupo de enfermeiros, qual é o grupo de médicos, precisamos de uma listagem de todos os colaboradores de carne nascida, agora das descobertas e afins. Estamos a falar de vários infotipos de SAP que estão bastante, hoje em dia, com déficits de qualidade de dados. Desta maneira, para ser o mais correto possível. E, nesse sentido, nós também revemos nesta equipa de informação de gestão de RHs esta lógica de trabalho, que é cada listagem que eles próprios tiram dos sistemas que estão a gerir e que são donos destas listagens, acabam por fazer uma revisão manual para garantir que entregam de forma accurate. Sim, é mais demorado do que seria desejável. Depois, para além destes pedidos recorrentes aos recursos humanos, a cada semestre temos por hábito fazer relatório de execução, não só de execução orçamental, mas de execução com indicadores físicos das nossas medidas, de contactos com os colaboradores, participação em iniciativas, etc. Para além dos dados internos, também pedimos com esta frequência semestral, dados à equipa da Margarida, da Direção de Comunicação e de Marketing, só para perceber o número de leitores das notícias da nossa área, do que o FII Inspira, de visitas à CUF Connect na área que o FII Inspira. Pedimos ao marketing também qual é que é o impacto daquilo que nós publicamos no LinkedIn, por exemplo, quantas reações, quantos postos, portanto, isso pedimos 2 vezes por ano, estas 2 áreas que fazem a gestão da comunicação interna e externa. Mantém esses dados organizados internamente para poderem fazer depois análises evolutivas? Portanto, porque... Sim, fazemos. E esses dados estão armazenados aonde? Ou seja, quando você perde esses dados, depois coloca isso... Estão armazenados num fecheiro muito simples na nossa Drive. Ok. Bem, porque o objetivo é depois ver realmente as tendências. A evolução. Okay. Isso mesmo. Isso. O programa e a direção são relativamente recentes na CUF, não é? Portanto, o nosso mapa evolutivo é curtinho, não é? Já agora cabe em meio slide. Já agora utilizam alguma aplicação específica para fazer análise ou é tudo Excel? Nem Excel nós temos, mas é um fecheiro. Não há tipo se calhar dar só nota de... peço desculpa interromper, Mariana e Gilberto, desculpem, é só para dar nota que nós, no âmbito da CUF Connect, nós trabalhamos com Google Analytics, não sei se isso é importante. E, portanto, nós temos um dashboard, de facto, aí, olha, desculpem, não me lembrei desse, nós temos um dashboard em Google Analytics que faz a leitura de informação sobre toda a adesão à intranet. Portanto, quem são os colaboradores, que áreas, que notícias, que tudo isso. E é um dashboard que nós, só nós, Direção de Comunicação, temos acesso e depois, como diz a Mariana, quando há uma área que necessita, partilhamos essa informação. Este tema do Analytics, desculpa Mariana, só aproveitar esta deixa porque efetivamente depois pode não surgir noutras sessões. O tema do Analytics é um bom exemplo de algo que nós, não sei como é que aconteceu no caso da direção de comunicação com a intranet, mas por exemplo no marketing e para o site foi algo que foi configurado por um fornecedor externo, quem desenvolveu o site configurou também o Analytics e não é algo que esteja 100% integrado nos nossos circuitos de informação. Portanto, se nós quisermos de alguma forma depois publicar no CUF Insights essa informação, não nos sai de forma direta ou fácil, até porque ainda para mais estamos a falar de stacks diferentes, passando de Google para Microsoft e afins. Portanto, há toda aqui uma série de assuntos por trás. Mas fica a notar mais do que o Analytics na casa, em particular este intranet, a direção de comunicação que tem acesso. Há também o do site, há o do portal de informação do CUF Insights. Haverá alguns e estão assim um bocadinho espalhados por várias áreas. Ok. Neste caso, Mariana, estes dados que tem nesse fecheirinho, para efeitos de fazer uns gráficos simples, como é que os faz? Utilizam Power BI?
Ou não, nada disso? PowerPoint? Se quiser fazer um gráfico de evolução, ou como é que você faz atualmente? Faço com tudo aquilo que a Google nos dá e que está disponível a todos os colaboradores da CUF. Portanto, temos apresentações Google, temos fecheiro Google, é isso que nós temos. São essas ferramentas que nós temos disponíveis. Quando diz Google, é o Google Sheets, não é? Exato. Okay. Sim. Já agora, eu já tenho estado a ouvir Google Sheets em várias das calls. Isto significa que é muito plataforma Google internamente ou Microsoft? Não é muito, é totalmente. Portanto, as ferramentas de trabalho da CUF são Google Apps for Works e, portanto, não há Excel disseminado. Haverá situações espontâneas e bastante pontuais daquilo que é a utilização de Excel, em funções muito particulares, mas naquilo que é o 95% dos colaboradores é Google Apps for Works com Google Sheets e tudo o que está associado. Ok. Portanto, Gilberto, quando nós falamos de Excel, na realidade é como aquela questão do quispo, não é? Ou seja, Google Sheets não deixa de ser Excel. Sim, okay? é verdade, é só marca. É marca. Lá está, isso. Depois, outra informação que também pedimos com uma frequência semestral à direção financeira, relativamente aos donativos que são atribuídos pela empresa, de forma transversal, porque a verdade é que nós temos unidades e temos outras direções que podem fazer atribuição de donativos, embora exista uma política transversal para isso, mas somos nós que temos de fazer quase que o controle dos donativos e do respectivo benefício fiscal que nós conseguimos obter. Portanto, é uma informação que é gerida do ponto de vista contabilístico pela direção financeira, nós fazemos essa monitorização para reporte interno, mas também para reporte do relatório integrado, é um dos indicadores que relatamos. Mariana ou Margarida, os donativos são geridos pela sua área, Mariana, mas Sim. Os patrocínios... Patrocínios é marketing. É marketing, ok. Já agora, aqui em termos este reporte interno e externo que fazem, novamente é PPTs, em cima de Google Sheets, é igual, não há uma aplicação especificamente. Ok. Não existe. Portanto, estes são aqueles dados, assim que eu me recordo, que nós pedimos com regularidade. Para fora, não fazemos nenhuma partilha de dados, a não ser a partilha integrada no relatório, designadamente na compilação dos dados para fazermos os indicadores GRI, não é? Nós seguimos pelo GRI, mas nós não fazemos partilha com os nossos stakeholders. Estou aqui a puxar pela cabeça, mas não fazemos. Agora, estava a dizer, se calhar eu então interpretei de forma errada. Não há um reporte externo também dos donativos? Há no relatório integrado, porque é um dos indicadores que deve ser reportado anualmente. Ok. Mas reportamos com mais detalhe internamente, não é? Junto à nossa comissão executiva, ou seja, mostrando até a nossa eficiência fiscal, não é? Porque os donativos têm um benefício associado, que está plasmado na lei do mecenato, e portanto nós temos que ser eficientes e fazer bem essa atribuição para conseguir ter o retorno que está previsto na lei. Depois, relativamente, agora entrando aqui no tema dos indicadores GRI, de facto é um trabalho muito moroso, muito manual, e eu diria que pode estar aqui, voltando aqui ao início daquilo que falavam sobre a qualidade de dados, sim, aqui podemos ter alguma margem de erro nos dados que estamos a relatar, ou se calhar se fôssemos pedir à mesma área os dados uma semana seguinte e dessemos mais instruções de pesquisa, mais orientações e mais tempo, se calhar o dado não era exatamente igual. Portanto, acho que sim, acho que existe aqui alguma margem para melhorar a qualidade dos dados que nós estamos a relatar neste GRI. Aquilo que está a ser feito, o trabalho que estamos a fazer, e até com o João, os dados são imensos, portanto, os indicadores do GRI, neste momento, aqueles que são obrigatórios são muitos, e os que vão passar a ser obrigatórios a curto prazo, em 2, 3 anos, vão ser ainda mais. Portanto, o trabalho que nós estamos a fazer de análise é identificar quem é o dono de cada dado, se o dado é recolhido por nós ou se é recolhido por um fornecedor. Sendo recolhido por nós, pode ser recolhido de forma automática e com uma frequência maior do que o ano, porque nos interessa, até para avaliar a nossa prestação e o nosso impacto. Estar só a medir estes indicadores a cada 12 meses é pouco. Efetivamente é pouco e nós queremos aumentar essa frequência.
E depois temos aqui um conjunto de dados, eu diria que são esses os mais desafiantes, não é? Portanto, nós chegamos aqui a um número, João, não me vou esquecer, de 30, que em muito pouco tempo nós queremos dar a conhecer à organização ou a parte da organização de forma automática e a cada 3 meses, por exemplo. Temos outros que conseguimos ir trabalhando com as áreas para criar esses automatismos. Ainda temos um número muito relevante e de indicadores muito relevantes que não somos nós que os recolhemos, que são fornecedores nossos. Muitos indicadores relativos a áreas de manutenção, de gestão hoteleira, consumos de água, portanto aqui estão os consumos de água, de energia, etc. Nós não fazemos essa recolha bem, não vou entrar aqui em detalhes, mas pronto, sim. Mas tinha algo, eles fazem essa recolha e depois mantêm esses dados aonde? Não mantêm os dados em lado nenhum. Vocês têm que ligar para eles, pedir... Tal e qual. Exatamente. Mas os dados, portanto, de certa forma, a propriedade desses dados é da CUF. É. Mas só agora estamos a fazer as conversas mais técnicas, se quiserem, de podermos integrar com estes fornecedores de energia aquilo que é a lógica de consumos por local, CUF. E, portanto, antigamente o que era feito era, por oportunidade do relatório integrado, a nossa direção de manutenção, que é quem faz a gestão destes contratos, fazia o pedido aos fornecedores do consumo anual de 2020, por exemplo, e recebia-se apanhado pelos fornecedores. O que estamos a tentar agora é um bocadinho diferente, é podermos acompanhar estes indicadores de forma mais recorrente. Também os fornecedores, na sua grande maioria, já têm APIs que permitem o consumo deste tipo de dados e estamos a fazer esse caminho. Portanto, ainda estamos na base do pedido. Agora estamos a falar de quantos fornecedores, mais ou menos? São milhares? Centenas? Não, eu diria dezenas. Nós temos mais uma dispersão, talvez até daquilo que possa ser uma análise por local. Na CUF temos muitos locais, entre clínicas, hospitais, os nossos escritórios e afins, do que necessariamente a lógica de termos uma panóplia de fornecedores muito grande. Não é isso. Sim, onde há alguma dispersão geográfica em que o fornecedor nunca é o mesmo é, por exemplo, no tema dos resíduos, não é? Nos resíduos urbanos não hospitalares, aqui estamos dependentes de quem está no local a operar. Portanto, aqui cada unidade, eu diria que quase para uma unidade temos um fornecedor diferente para este tema. Permite-me só tentar alguma gestão de tempo, dando a oportunidade também à Maria de participar. Temos já só apenas 10 minutos, se formos rigorosos com a agenda. Certamente haverá oportunidade, hoje é um dia para iniciarmos estas conversas e podermos de alguma forma ir começando a antecipar aquilo que possam ser dúvidas e questões ao longo do projeto, mas no fundo estaremos durante estes 2-3 meses com este dossiê em mãos. Portanto, Mariana, Rui e Margarida, se for o caso, obviamente não é a única oportunidade, e Maria, certamente precisaremos de mais do que 10 minutos para conversar. Mas de qualquer das formas, se pudermos ouvir um bocadinho sobre a CUF Academic Center e o seu âmbito, começamos. Sim, porque no caso da Mariana, acho que vamos precisar de uma sessão mais no terreno, entre aspas, com observação, porque dá uma sensação que temos ali muitos dados a classificar e a perceber melhor a sua natureza, está bem? Ok. Maria. Boa tarde, isto é só a minha agenda, que eu tenho uma reunião daqui a 10 minutos, eu vou ter que ser mesmo rigorosa, peço desculpa, mas vou tentar também ser objetiva. Bem, eu tenho aqui um problema de raiz, eu estou na CUF Academic Center há 2 meses, portanto não serei a pessoa seguramente mais habilitada neste momento para vos prestar informações total, e portanto acho que seguramente, sugerindo agora, como o Francisco dizia, uma visita mais no terreno, acho que era melhor até com as equipas, mas de qualquer maneira vou-vos dar aqui uma visão de árvore que acho que é mais de helicóptero, peço desculpa, que acho que é relevante. Portanto, muito rapidamente, a CUF Academic Center tem 4 grandes áreas e nestas 4 grandes áreas temos uma série de informação e de base de dados de sistemas que utilizamos e que são por nós utilizados. Então, muito rapidamente, nós temos uma área que chamamos a Academia Médica, só para ficarem assim com as 4 grandes áreas, a Academia Assistencial, a área da Academia de Gestão e de Formação Interna, não assistencial, e depois toda a área de investigação. Dentro da primeira área, da Academia Médica, eu acho que há aqui 3 ou 4 informações ou dados, partilha de dados que são muito relevantes. Esta área dedica grande parte do seu tempo à formação pré- e pós-graduada, à criação de eventos e de simulação, e temos também aqui uma área de bolsas de investigação e de Gazeta Médica. Isto aqui é assim, muito rapidamente, e aqui uma das áreas que tem aqui, em que nós precisamos de muita informação e de dar muita informação, é toda esta área dos eventos, em que nós nomeadamente temos um suporte grande até do evento jurídico, todos estes eventos e todas estas
todas estas áreas são suportadas por contratos. Já agora, eventos, o que é que considera evento? Eu considero eventos todo tipo de organização, de seminários, conferências, webinars, e de cursos. Dou-vos um exemplo, utilizando a metodologia de João, que é dar exemplos concretos que ajudam. Nós temos parcerias com universidades e temos a CUF entra num consórcio com a Universidade que criou uma instituição que é a RED, e que nós em conjunto fazemos cursos. Por exemplo, no outro dia temos um mega curso na CUF Tejo, com ligação direta ao bloco operatório, com uma cirurgia live, em streaming, portanto, quando a expressão é o pão nosso cada dia aqui na academia, portanto, são estes eventos fazem parte do nosso dia-a-dia, esta organização de eventos. E temos eventos híbridos, portanto, presencial e webinar, eventos exclusivamente híbridos, exclusivamente em webinar, e agora acho que já não vão deixar de existir, mas tínhamos também eventos só presenciais. Eu acho que este último vai deixar de acontecer, porque todos os eventos agora serão pelo menos híbridos, não é? Presencial e em webinar. Depois, na área da academia assistencial, se quisermos... Posso só fazer uma pergunta, correndo o risco de não sabermos ambos. Nós costumamos ser consultados para fornecer dados para as lógicas de idoneidade formativa, para a questão dos doutoramentos nas nossas unidades. Isto é gerido pela academia ou é só direto? Eu ia falar disso. Não. Okay. Eu ia falar disso. Nós temos aqui... Não, está na área da investigação, mas... sim, João, está tudo que é... Sim, temos muitas informações que é para as atividades formativas por causa do internato médico, nomeadamente. Somos questionados pela CSS, pela Ordem dos Médicos, temos N entidades a quem nós temos que responder para nos podermos, entre aspas, candidatar a receber internos e a ter idoneidades formativas que podem ser parciais ou totais. Sim, isto está aqui estava assim na área da investigação Desculpem, peço desculpa, estava em... Depois aqui nesta área da academia, se quisermos assistencial, nós temos aqui algumas áreas que são relevantes, que eu vou destacar aqui para questão de tempo, tudo que é a organização do Centro Vida e que tenha as formações de suporte básico e avançado de vida, e aqui também apoiamos, estou a dar um exemplo aqui na CUF Porto. O Hospital CUF Porto vai ser agora acreditado por uma entidade externa e nós, a Academia, é quem fornecemos todas as informações relativas a que médicos e enfermeiras é que têm o suporte avançado e que têm o suporte básico de vida, que é um requisito legal estas formações estarem online e atempadas. Depois temos outra área que é a formação não clínica, aquilo que nós somos a Academia de Gestão e Formação não Assistencial, e aqui temos uma enorme articulação com os recursos humanos, em que nós temos que ter aqui a articulação de quais são os planos de desenvolvimento individuais de cada colaborador, para depois nós, a Academia, também fornecermos planos de formação para os nossos colaboradores, e aqui temos também ter ligação muito forte com os recursos humanos. E depois temos aqui uma área, que esta área, sim, é extensíssima, que é a área da investigação, e aquela onde nós temos uma base de dados, se quisermos, e uma necessidade maior de articulação de dados, é exatamente a área dos estudos clínicos, em que nós aqui temos quase 3 espécies de camadas, a interligação, portanto, no fundo, a articulação dos dados todos dos participantes em ensaios clínicos de A a Z, não é? Depois a articulação com a indústria farmacêutica, que tem o ensaio clínico, e depois ainda a articulação com todas as entidades que participam neste mundo que são os estudos clínicos, como as comissões de ética dos hospitais, as comissões de ética centrais, o IFARMED, etc. Aqui é um enorme número de informação e de dados. Depois temos uma série de projetos que acompanhamos, de projetos de investigação, que temos dados doentes, todos estes também sempre com articulação de dados
com as comissões de ética de cada unidade hospitalar, e depois o que o João falou também, que é uma área relevante, que é a área do internato médico e a área também dos núcleos de apoio clínico, que são, no fundo, são aquilo que nós chamamos, que são aquilo que no Estado e no Serviço Nacional de Saúde se chamam os serviços clínicos, basicamente. Quando isto é, assim, em 3 pancadas, acho que muito rápido, não sei se foi muito clara, mas são as áreas onde nós intervimos, mas agora acho que precisamos mesmo daqui no deep dive para se perceber isto. Nós, uma área, peço imensa desculpa que me escapou e que é muito, muito, muito relevante, que é toda a área, que é uma área transversal, estava aqui a olhar, é o que a Mariana diz, ser em último é bom, porque nos organiza, ter 10 minutos desorganiza-nos todos outra vez. Mas há uma área que é muito relevante para nós, que é a área dos estágios. Portanto, qualquer estágio que seja feito na CUF, teoricamente deve passar pela academia. Isto exige desde logo um protocolo com as faculdades, com as universidades ou com as entidades que nos procuram para fazer estágio, e um protocolo com o próprio aluno. Um protocolo, um contrato de estágio com o aluno. E, portanto, isto também é uma área de enorme potenciador de dados. Já agora a questão de, em um minuto, se calhar vai ser difícil. Vocês têm estes dados todos, toda esta informação que diz que partilha e que depois utilizam, está tudo guardado do vosso lado em base de dados específicos nesses sistemas que mencionou, e vocês são os donos desta informação? Não. Esse é um desafio que a academia tem, que é uma questão muito importante que eu não disse no início mas que vaticina o futuro imediato da academia. A academia até 2 meses atrás estava na direção de recursos humanos, o que significa que todos os dados, ou 90%, talvez 90% dos dados, não serão 90%, que há aqui toda a informação financeira, que é muito relevante, como devem imaginar, dos eventos, etc., constitui ainda uma fatia muito relevante. Mas diria que 70% dos dados da academia vinham dos recursos humanos e vice-versa. E nós tínhamos, inclusivamente, portanto, os donos dos dados eram a direção de recursos humanos com a academia dentro. Com a divisão, é algo que eu ando aqui a discutir com um colega de direção de recursos humanos. Aliás, ele disse-me que na segunda-feira, na vez dele, falou bastante da academia. Espero que para dizer isto e para dizer que me vai passar alguém da informação para a gestão, para eu poder organizar os dados do meu lado, mas nós ficamos sem este braço armado da informação para a gestão, e é algo que nós precisamos de pão para a boca, desculpem a expressão, porque de facto isto estava tudo em direção de recursos humanos, tem esta figura da informação para a gestão, e portanto todas estas, como diz, base de dados, de coletão, estavam, direi eu, digo e repito, 70% aproximadamente de dados estariam nos recursos humanos, e agora nós estamos a construir do zero e temos esta informação. Tudo o resto depois que tem a ver com a informação financeira, essa está mais ou menos do nosso lado. É uma área que precisamos muito de robustecer. Tudo o que é... Sim, o facto de haver esta, eu vou chamar um spin-off, okay, da academia, tem por trás um conjunto de objetivos estratégicos, uma visão diferente, onde Sim. eventualmente os dados possam assumir uma importância estratégica, não é? Completamente, é mesmo isso. Não diria melhor, Francisco. Por isso, eu acho que vamos mesmo só para mesmo isso, ou seja, prejudicar a sua agenda, mas eu acho que nós vamos mesmo precisar de fazer uma sessão adicional para percebermos melhor essa visão, esses objetivos e onde é que os dados podem entrar neles também. Sim, é exatamente isso, quer dizer, a spin-off, gostei dessa expressão da academia, vou usá-la, da academia tem por base uma decisão estratégica que é de colocar em pipeline, se quisermos, e no mindset de todos também a área da investigação e da ciência como algo prioritário na CUF. Não quer dizer que não o fosse, de todo, mas o que é facto é que este spin-off quer demonstrar à organização que mesmo as bases de dados científicas, não é? e a utilização de bases de dados para a investigação, que vai ser esse para mim um dos grandes, vai ser sinceramente um grande asset que a academia pode ter,
É nós podermos olhar para as bases de dados, nomeadamente doentes, de uma série que nós temos e podê-los transformar em conhecimento e depois de conhecimento em conhecimento aplicado. Isso é a minha menina dos olhos, estou muito longe disso, mas sim, mas esse é o objetivo que eu tenho. Podem nascer serviços novos à volta de tudo isto, linhas de negócio completamente novas. Completamente. Eu no outro dia brincava com o Presidente da Comissão Executiva a dizer que o meu sonho é ter aqui um centro de epidemiologia, porque como eu olhando para os dados que o João Leal também trabalha, eu consigo, por um lado, fazer algo com estes dados que é a medicina preditiva. Portanto, é pegar nestes dados e poder utilizá-los para poder fazer medicina quase que personalizada a cada doente, porque é possível atualmente. E por outro lado, fazer quase que tendências, com base no histórico, fazer tendências, que é isto que a epidemiologia faz, e portanto, notando, sim, isto da sky is the limit, completamente. Sim, por acaso precisamos mesmo falar, porque uma das coisas que nós falamos na altura com a área de capital humano era se havia esta ideia de a CUF ser realmente uma knowledge-based organization, ou uma learning organization também, ok? Porque são duas coisas complementares. E como é que isso está assente na vossa estratégia? E aí este projeto é um perfect fit, ok? Porque a base é o conhecimento dos dados, ok? Que são necessários e onde é que eles estão e como é que nós podemos trazer valor à volta deles. Por isso, este tema é muito apaixonante mesmo. Porque dá para passar vários dias à volta disto. Por isso acho que vamos mesmo precisar, para não estar a fazer derrapar, e aliás a Maria José também já está sem tempo, vamos ter que ver, está bem, João Cordeiro e João Paulo, como é que nós vamos marcar uma sessão complementar, quer com a Mariana, quer com a Maria José, porque são dois temas que há aí uma riqueza muito grande de dados e muito, antes de mais, muito apaixonante também, porque são dados em ação, ok? Muito bem. Penso que sendo assim fazemos hoje esta primeira ronda, como disse ainda há pouco, é um primeiro contacto com estas áreas, certamente agora a equipa ao condensar as notas desta sessão também surgem mais questões e vamos no fundo também, metodologicamente falando, temos a segunda ronda depois de sessões com as equipas mais práticas e mais técnicas destas direções corporativas. Vamos fazer essa segunda ronda, se tudo correr bem em termos de calendário, daqui a 15 dias. Portanto, mais oportunidades virão. Obrigado pelo vosso contributo. Desculpem, já esbarramos aqui uns 5 minutinhos. Espero que não seja mal para vocês e muito obrigado pela participação. Obrigada. 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 Boa tarde.